Olá, pessoal! Na aula de hoje eu vou ensinar essa linda blusa que eu coloquei o nome da minha linda modelo, blusa Luísa, que eu fiz com fio Harmony. Uma blusa muito tranquila de tecer, espero que vocês gostem bastante de fazer. E se vocês quiserem usar agora na meia estação, vocês podem usar um fio mais fino, um fio mais leve de algodão também, que vai ficar bem legal. Vamos à lista de materiais? Aqui então tá a nossa lista de materiais para execução desta peça: tesoura, agulha de trança, agulha de crochê, agulha para costura, um par de agulhas de tricô 5 milímetros e um par de agulha de tricô 5,5 milímetros, um marcador, fita métrica e 4 novelos do fio Harmony na cor 33-34. Para no tamanho P, então, 4 novelos. Bom, então para fazer essa blusa, eu coloquei os 66 pontos na agulha, que são 64 pontos que eu vou trabalhar, mais 2 pontos de borda. E já vou explicar o motivo pelo qual eu uso ponto de borda. Eu gosto mais do acabamento quando eu faço ponto de borda e eu prefiro usar para costura, tá? Como eu faço esse ponto de borda? São 2 pontos que eu coloco a mais na agulha. Um deles é o primeiro, eu vou trabalhar em meia. O último ponto eu vou passar sem fazer. É sempre dessa forma. Primeiro eu trabalho em meia, o último passo sem fazer. Indiferente se eu tô no direito ou no avesso, é dessa forma que eu trabalho, certo? Então, vamos à nossa blusa. Aqui eu vou trabalhar, então, o ponto de borda, 2 pontos tricô e 4 pontos meia, que são os pontinhos da nossa trancinha. 4 pontos tricô. E 4 pontos meia. E assim eu vou até o final da minha carreira, 4 meia e 4 tricô. Puxa o fio. De novo, 4 meia. E 4 tricôs. E eu vou até o final, mas com um detalhe: comecei com 2 tricôs e vai sobrar 2 tricô lá no final, que é pra gente fechar o desenho depois quando fizer a parte da frente. Aqui é a parte das costas, tá? Então, eu vou terminar aqui a minha carreira, fazendo 4 e 4 sempre. E já volto aqui pra mostrar pra vocês como é que tá ficando. Então, aqui, ó, terminei com 2 pontos tricô e o último ponto sem fazer. Vou virar a minha agulha e vou seguir os pontos agora, ou seja, vão ser 2 pontos meia depois do meu ponto de borda e 4 pontos tricô. Ó, 1, 2, 3, 4. Vou só repetir agora a carreira, seguindo exatamente os pontos que estão na minha carreira de baixo. Se ele tiver em meia, vou trabalhar em meia. Se ele tiver em tricô, vou trabalhar em tricô. E vou fazer toda a minha carreira. Na próxima, a gente já vai fazer a trança. Então, eu já volto aqui para mostrar como a gente vai fazer essa trancinha, certo? Então, agora, a nossa terceira carreira. Tenho uma, duas ali, agora na terceira. Essa terceira carreira é onde eu vou fazer a minha trancinha nos pontos meia. Para quem nunca fez trança, uma dica: tem que fazer sempre pelo lado direito do trabalho, tá? Não se trança nada pelo avesso, é sempre pelo direito. Então, agora aqui eu tenho 4 pontos. Existem diversas formas de fazer. Eu posso pegar 2 pontos aqui, derrubar os de trás, e eu vou trabalhar primeiro os que eu tirei na agulha. Então, eu vou trabalhar este ponto
e este ponto, mas eu vou passar pra lá. E os que estão atrás, eu vou botar na frente. Então, eu tiro 2 pontos que vão ficar por último, tá? Dos meus 4, eu vou tirar 2 e vou passar pra outra agulha. E depois, os 2 últimos serão os meus primeiros. Então, eu vou inverter na agulha. Parece um pouco complicado quando eu falo, mas depois vocês vão entender. Eu vou mostrar outra forma também de fazer, ó. Então, um ponto, 2 pontos. E aí, os 2 primeiros. E eles vão ficar assim, ó, tá? Então, isso aqui é o que tem que acontecer. Eles têm que cruzar. Agora, os 4 pontos tricô. Para quem é iniciante, eu vou mostrar uma forma mais fácil. Vou pegar aqui uma agulha de crochê, ou o que vocês tiverem em casa, uma agulhinha de trança, o que vocês tiverem. Eu perdi a minha agulha de trança, então, vou ter que adaptar aqui com a de crochê, ó. Vou pegar, ó, 1 ponto, 2 pontos, tá? Coloquei esses 2 pontos aqui na agulha auxiliar, que a gente chama. Seguro ele aqui. Trabalho 2 pontos da minha agulha, ó, que são os 2 últimos, certo? E agora, eu volto. E coloco os 2 pontos da minha agulha auxiliar na agulha para trabalhar. Então, eu vou ter aqui, ó, os 2 últimos. E agora, os 2 primeiros. E vamos aos 4 pontos tricô. 2, 3... e 4. Vou fazer mais uma vez com vocês, para vocês tirarem bem a dúvida, não ficarem com dúvida, ó. Então, vou pegar, ó, 1, 2 na agulha auxiliar. Seguro aqui na frente, na minha mão, ó, tá? Vou trabalhar os outros 2 que estão na agulha. Então, um meia, o outro meia. E vou devolver para minha agulha principal. Devolvi. Vou trabalhar, então, um e o outro. Logo no início aqui não dá pra ver muito bem como é que fica a trança, porque ela recém tá começando. Então, lá em cima, quando vocês estiverem já na altura que a gente vai fazer, vocês vão ver bem mais fácil. Então, eu vou mais uma vez pra vocês não se perderem, ó. 2 pontinhos na agulha auxiliar, seguro aqui na minha frente do meu trabalho e vou fazer os 2 meia. Vou devolver os pontos da agulha auxiliar para minha agulha principal e daí vou trabalhar. Isso aqui vai ser feito em todos os lugares aqui que eu tenho os pontos meia. Onde eu tenho ponto tricô, eu vou seguir fazendo ponto tricô. E eu vou fazer assim por toda a minha carreira, tá? Então, ó. Mais uma, fazer a última vez aqui com vocês, que é bastante, para não ficar muito longo. Vocês podem voltar ao vídeo quantas vezes acharem necessário. Ó, de novo, tirei os 2 auxiliares, agulha auxiliar na minha frente. Vou aqui, trabalho um ponto e o outro ponto. Pego a agulha auxiliar e devolvo os 2 pontinhos para a agulha principal. E agora, trabalho. Certo? Vou fazer toda a minha carreira até o final e mostro para vocês como é que tá ficando. Bom, então, terminei toda a minha carreira, fui até o final dela. E agora, vocês conseguem ver mais ou menos aqui, né? Aqui, na realidade, ele não é uma trança, é uma corta que a gente chama, tá? Então, eu fiz a primeira carreira do lado direito fazendo a corda, cruzando os pontos. Agora, eu vou trabalhar 5 carreiras sem cruzar. Então, são 5 carreiras só repetindo os pontos, pra daí a gente fazer novamente esse cruzamento, tá? Então, vocês vão trabalhar uma carreira cruzando, 5 carreiras lisas. Uma carreira cruzando e 5 carreiras lisas. Eu vou fazer aqui as 5 carreiras pra mostrar pra vocês como é que vai ficar. Então, aqui, fiz mais 5 carreiras. O que que acontece com o pessoal que faz a trança pela primeira vez e não tá acostumado a contar? Não sabe qual é a altura de trançar novamente. Então, aqui, gente,
eu vou mostrar pra vocês como eu faço. Eu pego o avesso, tá? Então, eu prefiro pegar aqui, ó, e contar, ó, aqui acho que dá pra ver melhor, ó. Contar aqui 6 carreiras, ó, que foi a que eu usei pra fazer a trama e mais 5, né? Então, ó, 2, 4, 6. Quando ele fica este buraquinho aqui, ó, é porque eu fiz a troca dos pontos. Então, 2, 4, 6 carreiras, hora de novamente fazer a trança, tá? Eu vou falar trança, o pessoal chama corda, mas eu vou falar trança porque a gente trança os pontos, então acaba sendo a trança. Então, de novo, faço os 2 tricôs e venho aqui, vamos pegar a agulha auxiliar, venho aqui, pego os 2 pontos, 2 pontos aqui, boto na frente do meu trabalho, trabalho os 2 pontos e devolvo. E agora ele vai tomando a forma que a gente não tá ainda visualizando, porque a recém tá no início do trabalho. Então, a gente demora um pouco pra ver realmente o efeito do ponto. Não pensem que tá errado, sigam fazendo porque tá certo. É isso aí mesmo, ó. Viram? Então, já tem 2 vezes aqui. Então, eu vou fazer dessa forma até atingir 12 centímetros de altura, pra daí seguir pro corpo da blusa, certo? Então, vou deixar até aqui a barra para que vocês entendam como fazer. Vou mostrar para vocês agora, em seguida, como vai ficar com 12 centímetros. Então, cheguei aqui, ó, nos 12 centímetros. Então, deu trança 1, 2, 3, 4, 5 vezes, eu cruzei os pontos. E agora, para a modelagem ficar como eu quero, eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar o meu tamanho de agulha. Eu vou usar uma agulha 5,5 e vou passar pro ponto malha. Mas além disso, eu vou fazer também um aumento de 6 pontos. Como eu tenho 60 pontos aqui na minha peça, eu vou aumentar a cada 10 pontos, tá? Então, pra gente distribuir esses aumentos, eu vou mostrar pra vocês como eu faço. Então, ponto de borda normalmente. E eu já vou aumentar no meu primeiro ponto. Como é que eu faço? Eu pego aqui, ó, a argolinha do meu ponto, aqui a barriguinha, que nem eu digo, coloco na agulha e trabalho ele em meia. E aí, trabalho o ponto. Então, foi um aumento. Aí, eu vou trabalhar 10 pontos, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e o próximo aumento. Pego o pontinho, a argolinha de baixo aqui, coloco na agulha e faço o aumento. Então, ficou um aumento e o ponto dele. De novo, 10 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Já fiz 2 aumentos. Vamos pro terceiro. Pego ali de novo, ó, a barriguinha, coloco na agulha e faço o ponto. E 10 de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, e ele já tá ficando todo no meia. O ponto malha nada mais é que o lado direito em meia e o lado do avesso em tricô, tá? O outro aumento foi o aumento e foi o ponto. Agora, 10 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e o aumento. Então, pego aqui, ó, de baixo, coloco na agulha, trabalho e trabalho o ponto e mais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E vamos pro aumento. Então, coloco, opa,
Acontece, vamos puxar o ponto de volta. Então, argolinha, fazemos o ponto e o aumento. Deixa eu contar até aqui quantos pontos nós temos. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 54, 56, 58, 63. 63, 65, 72. Então, aqui já vai ficar com todos os nossos aumentos. Agora, é só seguir até o final da carreira. Então, vocês contem para ver se ficou com 72 pontos na agulha, porque são 6 aumentos mais os 66 que a gente já tinha, certo? Então, com 72 pontos na agulha, eu vou seguir trabalhando em ponto malha até que eu fique com 40 centímetros de altura para fazer a cava, tá? Então, aí segue fazendo ponto meia do lado direito e o ponto tricô do lado do avesso. Então, ponto de borda também e toda a carreira em ponto tricô. Certo? E assim a gente vai fazer até a altura da cava. Isso aqui vai ser feito na parte da frente e na parte das costas. Então, se vocês quiserem fazer a frente e as costas até a altura da cava, podem fazer. Quiserem terminar primeiro as costas e depois a frente, também podem fazer, como for melhor para vocês, tá? Ó, e aqui eu começo a criar minha ponta malha. E olha como fica quando eu faço ponto corda no avesso, ó. Tá? Ele vai ficar só nessa coluna aqui de ponto tricô, vai ficar essa, parece um amontoadinho de fio, porque ele trançou, né? Porque ele cruzou os pontos, certo? Então, vamos trabalhar para atingir os 40 centímetros. Bom, então, chegamos aqui nos 40 centímetros de altura, do início aqui da barra até a altura da nossa cava. Então, agora, para fazer a cava, nós vamos fazer aquela que eu já expliquei em um outro vídeo, a nossa diminuição do 3, 2, 1, tá? Aqui para fazer uma manga posta. Então, eu vou fazer o primeiro ponto, faço o segundo ponto e derrubo por cima. 1, faço o próximo ponto, derrubo por cima 2 e faço o próximo ponto, derrubo por cima 3. E agora, vou fazer toda a carreira em ponto meia até o final do meu trabalho. Tá? Então, primeira diminuição de 3 pontos. Agora, carreira até o final. Eu vou fazer aqui e volto para mostrar para vocês como tá ficando. E para terminar a nossa cava, vamos fazer agora a última diminuição, que é de um ponto só. Então, arrematei 3, arrematei 2 e vou arrematar o último ponto do meu fio, o último ponto do lado direito. Então, vou fazer o primeiro ponto, borda, trabalhar o meu próximo ponto e derrubar por cima. E fazer toda a carreira em meia. E no avesso, diminuir o último ponto. Com isso, eu arrematei 6 pontos em cada lateral, tá? Então, dos 66 que eu tinha, diminuíram 12 pontos, certo? Esse é o cálculo que vocês têm que cuidar. Então, quando a gente terminar a cava, vamos estar com 54 pontos na agulha, certo? Então, eu vou fazer aqui toda essa carreira em meia e do lado do avesso, a última diminuição no ponto tricô. E aí, a gente vai subir o restante das costas sem nem de uma diminuição a mais, tá? Então, essas são as 6 diminuições que a gente faz. Aqui eu fiz um desenho para que vocês entendam, quem gosta de ter visualização, como é que fica a cava, tá? Então, até a altura da cava, os 40 centímetros, aí eu arrematei 3, 2 e 1. E eu vou trabalhar por 20 centímetros de altura, que é até a altura do meu ombro, tá?
sem nenhuma diminuição mais. Então, seriam os meus 66 menos os 12, que vai ser 54 pontos até a altura. Quando eu chegar em 20 centímetros de altura, ou seja, 60 centímetros no total, eu vou arrematar todos os pontos. Então, eu vou fazendo aqui, daí eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar. Então, agora chegamos na altura de fazer o nosso decote. Fiz a cava. Aqui, então, estou com a parte das costas prontinha, tá? Já arrematei todos os pontos. Todos eles estão arrematados. Então, fiquei com uma cava com 20 centímetros de altura e o corpo com 40, né? Então, na altura total ficou 60 centímetros. À frente, a gente vai fazer a mesma cava, aqui, o 3, 2 e 1, e vamos trabalhar por 10 centímetros de altura, tá? Por quê? Porque eu vou fazer o meu decote na parte da frente. Nas costas eu faço retinho. Então, aqui, gente, como a frente é igual às costas, eu não repeti o vídeo, tá? Eu só fiz aqui, ó. Então, mesmo jeito que eu iniciei, a mesma quantidade de pontos, tá? Tudo exatamente as costas, exatamente igual. E fiz a cava exatamente como as costas também. 3, 2, 1. Trabalhei 10 centímetros, que é a metade da altura da minha cava, para agora fazer, então, o decote. Ah, Lisandra, prefiro ele mais decotado. Faz antes, não espera chegar nos 10. Prefiro mais fechado, faz um pouquinho depois, mas não muito, porque a gente vai fazer um acabamento depois, tá? Então, só para vocês não se perderem nisso. Então, agora aqui, como é que eu faço esse decote? Como é que eu calculo? 1/3 do meu total de pontos. Eu tenho aqui 70 pontos, com os aumentos, né? Então, 1/3 seria 23 pontos, né? Então, 23 pontos é o que eu vou ter que diminuir aqui no decote. 24 para ser mais exato, porque vai dar um número quebrado, e esse 1 ponto de diferença eu vou jogar aqui no meu decote, tá? Então, seriam 24 pontos aqui no meio. Como eu vou fazer o meu decote redondo, como é que eu deixo ele redondo? Do mesmo jeito que eu deixei redonda a minha cava, ou seja, 3, 2 e 1. Então, para deixar o meu decote redondo, eu vou usar 6 pontos de cada lado, são 12, né? Dos 24 total que eu tenho que arrematar, 12 eu já sei que é para deixar redondo. Então, no principal aqui, no início, eu vou arrematar os 12 pontos centrais. Pode parecer extremamente difícil o que eu tô falando, vocês não vão entender de primeira, provavelmente quem não tá acostumado a fazer, mas fazendo junto comigo vocês vão me entender, tá? Aqui, então, eu tô com 60 pontos, porque eu já fiz a diminuição das cavas, né? E agora, eu vou dividir esses pontos, tirando os 12 centrais, ou seja, 60 pontos menos os 12, que é os centrais aqui que eu vou arrematar, são 48. 48 dividido por 24, por 2 são 24. Então, eu tenho que deixar 24 pontos aqui, arrematar 12 e vai ficar mais 24 pontos aqui do outro lado, certo? Matemática faz parte do tricô. Então, vamos fazendo que vocês vão compreender o que eu estou dizendo, certo? Então, 24 pontos, tá? 3, 5, 20, 21, 22, 23, 24. 24 pontos, agora vamos começar a nossa diminuição dos 12 centrais. Então, 1 e o 2, derrubo por cima. O próximo, derrubo por cima 2, 3, 4, 5 aqui, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos contar se aqui sobrou 23. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 23. Então, 23 que eu fiquei aqui na agulha, com mais um que eu tenho, fechou os mesmos 24 do outro lado, tá? Essa conta tem que ser feita para ficar certinho, ficar simétrico, senão o nosso decote vai ficar torto. Então, esses centrais têm que ser realmente centralizados. Eu vou terminar aqui a carreira e vou mostrar para vocês num desenho como é esse cálculo, que de repente vai ficar um pouco mais fácil para que vocês, visualizando o que eu falei, vocês entendam melhor. E aí, eu dou continuidade nesse decote, tá? Então, aqui é só terminar os 24 pontos. Para que vocês entendam, então, o meu cálculo, certo? Então, aqui, ó, 70 pontos mais 2. Esses dois de borda a gente não considera, ignora eles, tá? São só os 70 pontos que estão no meu trabalho. 70 dividido por 3. Por que por 3? Porque é 1/3 do meu trabalho, é o que eu considero para fazer o decote. Os outros 2/3 são para os ombros. Então, 1/3 deles, que ó, dividido por 3, vai dar 23,3. Esse vírgula 3 equivale a 1 ponto. Então, esse 1 ponto aqui, eu vou botar lá no meio, no meu decote, tá? Eu preciso que sobre 23 de cada lado. Para ficar redondo, assim como na cava, eu vou fazer aqui no decote. E eu vou usar 3, 2, 1 da mesma forma, certo? Então, são 6, com 6 são 12. Se eu preciso diminuir 24 pontos e lá eu já tenho 12, quantos faltam? 12. Então, esses 12 aqui são centrais. Eu vou tirar todos de uma vez só, tá? Na primeira arremate vai ser esses 12. E nas próximas carreiras eu vou tirar 3, 2 e 1 pontos. Cheguei nisso, sigo reto até a altura que for para fazer, tá? Não tem problema nenhum. A Lisandra, eu gosto mais aberto. Começa mais embaixo, não deixa os 10 centímetros, vem um pouquinho mais abaixo começar. Eu quero mais aberto que nas laterais, não tem problema, só que isso aqui vai diminuir a largura do meu ombro, então se atentem a essa medida. Eu gosto bem fechado, não tem problema, em vez de 10, faz com 12, faz com 13, tá? Então, isso é uma coisa bem pessoal. Aqui nesse modelo, eu optei por fazer com 10 centímetros. Espero que aqui tenha ajudado bastante vocês a entenderem por que esse cálculo do decote. Então, agora aqui na prática, o nosso decote, tá? 24. Por que 24? Porque 1 é o ponto de borda, mais os 23 pontos que eu tenho que deixar ali, né? Agora, eu fiz os 12. Da próxima vez, a gente vai arrematar 3 no lado interno. Para isso, aqui onde eu tenho o meu fio, desse lado aqui, eu vou seguir fazendo. Vou fazer normalmente os meus pontos, certo? Então, vou fazer toda essa carreirinha aqui, até chegar aonde eu já desmanchei. Aliás, já arrematei. Então, cheguei ali onde eu já tinha arrematado os meus 12 pontos. E vou fazer... Aqui, gente, um detalhe muito importante. Aqui eu não tinha nenhum fio para trabalhar, então eu vou pegar um outro pedaço de fio, um outro novelo, e vou amarrar aqui, aonde eu consegui amarrar o meu trabalho, para aqui continuar trabalhando, tá? Então, eu vou trabalhar as duas laterais ao mesmo tempo. Eu prefiro dessa forma. Se vocês quiserem trabalhar um lado primeiro, depois o outro, não tem problema. E vamos lá, vamos fazer nossos 3 pontos de arremate aqui. Então, 1... 2 e 3. E a gente vai até o final da carreira. Aqui onde eu tô com 23, ele não vai ficar com 23, né? Por quê? Porque eu já arrematei 6 lá pra cava. Então, na realidade, aqui nessa lateral do ombro vai ficar com 17 pontos, tá? Então,
esse cálculo aqui, a gente também tem que parar e pensar o que a gente tá fazendo. Então, aqui, eu arrematei os 3 primeiros pontos do lado do avesso, tá? Agora, eu vou virar o meu trabalho, vou fazer este primeiro lado aqui em meia, e aí, o arremate vai ser do lado interno, do lado direito, né? Em meia daí. Então, por quê? Porque eu tô trabalhando agora o decote, não mais a cava. Então, agora aqui eu tenho que ter 21 pontos pra trabalhar. Contando com o borda aqui, tá? Então, eu vou até os 21. E aí, vou fazer a minha primeira diminuição do lado direito. Cuidem para não usar o fio que tá de um lado no outro, senão ele vai fechar o decote. Ó, aqui encerrou, né? Então, vou pegar o fio do lado de cá, ó. Tá? E aqui eu vou fazer meu primeiro arremate dos 3 pontos. Então, primeiro, 1, 2 e o 3. E vou até o final. Então, eu vou terminar aqui e vou voltar ao avesso pra gente fazer a nossa próxima diminuição. Então, voltei aqui o lado do avesso, tá? Que eu não tenho que fazer a diminuição, e vou fazer agora a diminuição aqui, com 2 diminuições. Então, vou fazer o primeiro ponto, o segundo ponto, cruzo por cima, mais um, e cruzo por cima. E vou novamente, agora até o final da carreira em tricô, vou voltar em meia, esse lado aqui, e aí eu vou fazer a diminuição no outro lado. Então, aqui novamente, fiz já 3 e 2 do lado do avesso, agora eu vou fazer a segunda diminuição do lado direito, tá? Ó, então, 3 ali, agora os 2. Então, 1. E o segundo. E, novamente, vou até o final da carreira, em meia, e vou voltar em tricô. E agora, a última diminuição do avesso. Então, 3, o 2, e agora uma diminuição. Sempre lembrem de acompanhar o ponto. Se eu tô em tricô, eu faço a diminuição em tricô, se eu tô em meia, eu faço a diminuição em meia. Certo? Então, vou fazer toda a minha carreirinha aqui em tricô. E na volta, eu já conto quantos pontos eu tenho pra ver se ficou certinho. Eu tenho que ter os 17 mais um. Se eu tiver com esses 18 pontos aqui, já tô com o meu decote pronto. Eu vou fazer esse lado e já volto aqui. Então, conferidos, 18 pontos aqui do lado direito. E agora, eu vou fazer o último arremate, a última diminuição do decote, que é um ponto apenas. E vou até o final da carreira. Agora, eu vou trabalhar até ficar da mesma altura das costas, ou seja, até a minha cava ter 20 centímetros. E aí, é só arrematar os 2 lados. Certo? Então, vocês viram que não é, parece um bicho de 7 cabeças, mas não é, gente. Falando pode ser que complique, mas se vocês fazendo, vocês vão ver que não é assim, certo? Então, aqui, nossa parte da frente completa, tá? Trabalhei aqui os 20 centímetros de altura da cava, exatamente como nas costas, tem que ter a mesma altura, e aqui o nosso decote prontinho. Arrematando os 12 centrais, 3, 2 e 1. E agora, vamos para as mangas. Bom, então agora, vamos fazer as mangas da nossa blusa. E da mesma forma que a gente fez o corpo, nós vamos fazer a barra da manga, tá? Então, o punho vai ser com as mesmas tranças, exatamente a mesma quantia de pontos que eu coloquei em cada trancinha aqui, eu vou colocar na manga. Então, eu coloquei 32 pontos, mais 2 de borda, 2 vezes, tá? Por quê? Porque a gente já trabalha as 2 mangas ao mesmo tempo,
para evitar confusões de aumentos, diminuições e para facilitar o trabalho. Tem gente que acha mais complicado, mas ele se torna mais fácil. Então, eu coloquei os 32 pontos e já fiz as 2 primeiras carreiras, fazendo borda, 2 tricô, 4 pontos meia, 4 pontos tricô, 4 pontos meia, 4 pontos tricô, 4 pontos meia, 4 pontos tricô, 4 pontos meia e os 2 últimos pontos tricô. Então, aqui eu vou ficar com 4 trancinhas. A terceira carreira, a gente já vai trançar conforme foi feito no corpo. Então, aqui, a gente vai fazer o ponto de borda, os 2 pontos tricô, e aí, vamos pegar a agulha de trança. Aqui eu vou trabalhar com a agulha de trança, vou mudar para vocês verem outra forma de trabalhar, tá? Coloco os 2 pontos. Aqui, 2 pontos na minha agulhinha de trança. Deixo paradinho aqui na frente do meu trabalho. Trabalho os outros 2. Devolvo os pontos que estão na agulha de trança. E sigo trabalhando. Então, eu vou fazer dessa forma até atingir 9 centímetros de altura. Que aí, eu vou fazer um aumento aqui no punho, tá? Então, vocês façam as trancinhas aqui até atingir 9 centímetros e eu já volto pra gente continuar. Chegamos aqui nos 9 centímetros de altura. Eu trancei aquela primeira vez ali e depois mais 3 vezes. Exatamente no meio da trancinha, fechou os 9 centímetros. E agora, pro aumento, nós vamos aumentar onde tem os pontos tricô, tá? Então, eu vou seguir fazendo normal. Esse aumento é só nesta carreira. Então, ponto de borda, o tricô. E aí, aqui nesse tricô, eu já vou fazer um aumento, ó, tá? Então, coloco ele aqui na agulha, a barriguinha dele. Faço o ponto e outro ponto. Então, aqui, em vez de 2, eu já tenho 3 pontos tricô. Pontos meia, sigo normal, tá? Não vou mexer para não alterar a minha trancinha. Aqui, já vou fazer um aumento também. Eu vou fazer um aumento no início e um no final do tricô. Então, venho, coloco aqui e faço o aumento, tricoto o ponto. Faço os outros 2 pontos tricô e mais um aumento. E aí, eu vou ficar com 6 pontos tricô, tá? Entre cada trança, em vez de 4, nós vamos ter 6 pontos tricô. De novo, os 4 pontos meia. Aumento de novo, ó. Pego aquela barriguinha ali, coloco na agulha. Trabalho a barriguinha, o fiozinho ali que é o aumento, e trabalho o ponto. Faço os outros 2 pontos tricô. E mais um aumento. Tá? Então, eu vou ter 4 pontos meia, 6 pontos tricô, 4 pontos meia, 6 pontos tricô. E aí, eu vou trabalhar mais 9 centímetros, como eu vinha trabalhando. Meu punho aqui vai ter no total de altura 18 centímetros, certo? Aí, quando tiver os 18 centímetros, aqui eu volto para mostrar para vocês. Bom, chegamos aqui aos 18 centímetros, conforme eu tinha dito para vocês, e com 40 pontos na agulha, mais os 2 de borda. O punho pronto, agora a gente vai fazer os aumentos, porque essa manga aqui é uma manga mais fofa, né? Mais bufante, como a gente chama. Então, para isso, eu vou fazer os aumentos. Vamos puxar aqui o fio. Vou fazer os aumentos. Ponto de borda eu não faço. E ele vai ser trabalhado todo em malha, tá? Então, primeiro ponto, eu vou fazer um aumento. Levanto a perninha do ponto, coloco na agulha, trabalho o ponto. Primeiro aumento. O próximo, eu não faço aumento. No terceiro, eu vou fazer aumento, tá? Então, os aumentos serão ponto sim, ponto não,
e eu vou terminar a minha carreira com 60 pontos, mais os 2 pontos de borda. Então, como eu comecei com 40 esta carreira, e eu vou fazer aumento, ponto sim, ponto não, vou terminar a minha carreira com 60 pontos, mais os 2 de borda, tá? E aí, a gente vai seguir trabalhando em ponto malha, que é o lado direito em ponto meia, e o lado do avesso em ponto tricô, até a altura da cava, certo? Então, aqui, nas duas mangas, fazer o mesmo procedimento, tá? Então, o pontinho sem aumento e o pontinho com aumento é conforme eu já mostrei pra vocês. Pega aqui a perninha do ponto, coloca na agulha, trabalha o aumento, trabalha o ponto. O próximo ponto, trabalha normal. De novo, aumento. Pego na perninha, coloco na agulha, trabalho o aumento, trabalho o ponto. Próximo não tem aumento. No ponto tricô, o aumento é pego esse fiozinho aqui de cima e colocado na agulha. Trabalha ele em meia, o ponto que eu já tinha, o próximo eu não tenho aumento. Até eu atingir os 60 pontos na agulha, certo? Vamos trabalhar até a altura da cava e depois a gente volta para fazer o restante da manga. Então, aqui chegamos aos 18 centímetros de altura da nossa manga, o punho, né? E para seguir, nós vamos passar para nossa agulha 5,5, assim como a gente fez no corpo, e vamos fazer os aumentos. Aqui eu tenho 40 pontos, mais 2 pontos de borda. E eu preciso fazer o aumento porque eu quero uma manga bufante, né? Então, para fazer esses aumentos, eu vou fazer o meu ponto de borda e aumento num ponto sim e num ponto não. Então, eu vou ficar, ao final da carreira dos aumentos, vou ficar com 60 pontos. Vou fazer aqui os aumentos para vocês verem como se faz. Então, meu primeiro ponto de borda. E aí, o aumento. Como é que eu faço o aumento? Pego aqui a perninha do meu ponto, coloco na agulha e trabalho em meia. E o próximo ponto também em meia. De um, eu fiz 2. No próximo, vai ser ele normal em meia. E no próximo, de novo, o aumento. Coloco ali, trabalho o aumento e trabalho o ponto. O próximo, novamente, sem aumento. Agora, aumento de novo. Pego aqui a perninha do ponto, coloco na agulha, trabalho o aumento e trabalho o ponto na agulha. Fazendo dessa forma, ele não fica com buracos, tá? Vai ficar sem aparecer os buracos, assim como a gente já fez em outros trabalhos a mesma coisa. Então, no final dessa carreira, 60 pontos, e eu vou trabalhar em ponto malha, que é o lado direito em meia e o lado do avesso em tricô, até atingir 44 centímetros desde o início. Então, eu já tenho 18, eu vou trabalhar aqui até atingir 44, para daí a gente fazer a cava, certo? Cheguei aqui, então, aos 44 centímetros de altura da manga e vamos começar a fazer a cava da manga. A cava, inicialmente, é feita igual ao corpo, então, eu já fiz uma delas, tá? Pra não ficar tão pesado na agulha, aqui fica mais fácil de vocês enxergarem, a outra manga já tá pronta. Então, eu vou fazer uma só e vocês vão repetir nas duas mangas. Então, primeiro, eu vou arrematar os 3 pontos, como a gente fez no corpo, tá? Então, 1, 2 e 3. E aí, a gente termina, né, a carreira toda em meia. Então, aquele esqueminha ali do 3, 2, 1, ele é feito da mesma forma que eu fiz no corpo, a gente vai fazer nas duas mangas. Então, o lado direito já foi feito as 3 diminuições, agora vamos fazer do lado do avesso também as 3 diminuições. Então, faço o meu primeiro ponto de borda, trabalho o ponto em tricô e cruzo por cima. 3 vezes. 2 e 3. E vou fazer toda a minha carreira em ponto tricô. Agora, a segunda diminuição do lado direito. Então, foram 3, agora vão ser
2 pontos. Então, borda, vou fazer o primeiro, cruzar por cima, o segundo e cruzo por cima. E, novamente, vou fazer toda a carreira em ponto meia até o final. Agora, o avesso também, 2 diminuições. Faço ponto de borda, faço o meu ponto tricô, cruzo por cima uma vez, faço o próximo 2 vezes. E vou seguir a carreira em ponto tricô até o final. Aqui eu já diminuí, então, no total, 10 pontos. Depois do 3, do 2, agora, um ponto de diminuição do lado direito e um ponto de diminuição do lado do avesso, tá? Sempre tem que ser feita a diminuição dos dois lados para que a peça não fique torta, certo? Então, vocês prestem bastante atenção para não errar esse detalhe. É tirado sempre no início da carreira, no início do lado direito, no início do lado do avesso. Então, vou fazer aqui o lado direito e o lado avesso e volto já já. Feito as diminuições, igual a das costas, o 3, 2, 1, agora a gente vai ficar, fazer mais 7 diminuições, tá? Então, fiz o 3, 2, 1, agora eu vou fazer mais 7 vezes de cada lado a diminuição de um ponto. Mesma coisa que eu fiz aqui nessa última diminuição, eu vou fazer por mais 7 vezes de cada lado, então, totalizando 14, tá? Fiz o primeiro em meia, o próximo em meia e cruzo por cima. E vou até o final da carreira. No tricô, a mesma coisa. Eu tava aqui com 60 pontos, então, eu vou ficar com 36 pontos quando eu terminar de cavar a minha manga, certo? Então, vocês façam aí, fazendo essas diminuições, até ficar nos 36 pontos para esse tamanho aqui, certo? Bom, então, eu cheguei aqui nas 7 diminuições de um ponto, depois de fazer o 3, 2, 1. E agora, a gente vai trabalhar 22 carreiras sem nenhuma diminuição. O que eu quero deixar explicado para vocês aqui? A altura da minha cava é 20 centímetros, tá? Então, aqui, até os 10 centímetros, eu diminuí. Dos 10 aos 20, eu não vou fazer diminuição. Por quê? Porque eu vou fazer uma manga princesa, era assim que chamava quando era criança, tá? Uma manga estilo princesa. Então, a gente não vai mais fazer diminuição, porque eu preciso que tenha bastante pontos aqui em cima para poder fazer aquele efeito. Então, agora, 22 carreiras, só fazendo o pontinho conforme ele se apresenta. Lado direito, ponto meia, e o lado do avesso, ponto tricô, tá? Então, se vocês quiserem fazer em outros tamanhos, que sempre me perguntam, vocês vão fazer a metade da cava com diminuição, e a partir da outra metade, vão seguir reto. E arrematar os pontos, 36 aqui nesse caso, que foi o que ficou, né? Para que ele fique com aquele efeito de princesa. Eu vou fazer aqui e já mostro para vocês como é que fica com os 36 pontos e arrematadinho, tá? Então, aqui, ó, a minha cava toda pronta, com toda a diminuição, e aqui com as 22 carreiras, que seriam os 10 centímetros, sem diminuição nenhuma, e olhem como ela fica larga, tá? Então, ela ficou com 36 pontos aqui na largura, e a altura total da cava aqui, diferente das outras mangas que eu já mostrei aqui pra vocês no canal, certo? Então, vocês terminem aí, e aí a gente vai pra montagem da nossa blusa. Então, hoje a gente vai fazer a união das partes da blusa, né, as costuras e o acabamento. Então, aqui eu vou começar costurando um dos ombros. Por quê? Porque depois eu vou levantar os pontos para fazer o decote. Então, eu vou unir aqui, ó, avesso com avesso, porque eu costuro pelo lado direito, tá? O fiozinho que eu deixei quando eu comecei ele a montar, quando eu arrematei os pontos, eu deixei um fiozinho mais comprido para usar para costurar. Então, eu vou vir aqui, ó, lado direito com lado direito e vou pegar ponto por ponto. Eu não vou pegar aqui, ó, gente, tá? Eu tenho que pegar aqui, ó, esconder esse ponto de acabamento. Então, eu venho, faço o ponto de lá
venho aqui e pego todo o ponto daqui. Daí, vou pro outro lado, pego o pontinho todo de lá. E venho aqui e pego este pontinho daqui. E ele vai ficando dessa forma, ó, vai fechando, né, encostando o ponto meia com o ponto meia. Pra ficar um acabamento bem legal. Então, esse aqui eu vou fazer em todos esses pontinhos do ombro. Que não são muitos, são poucos pontos. Tá? Sempre com bastante paciência, não apertando muito, mas também não pode deixar solto, porque senão ele fica diferente do outro. Então, tem que ter uma leve tensão, mas não muita tensão. Aí, ele vai ficar assim, ó, desta forma aqui. Eu vou terminar aqui e eu volto pra gente montar os pontos do decote. Então, aqui eu tô com o meu ombro costurado e o outro ombro eu marquei, tá? Eu coloco aqui, ó, exatamente em cima, vejo qual é o meu último ponto e marco aqui nas costas, tá? Por quê? Porque agora a gente vai levantar os pontos aqui na volta do pescoço, e para isso eu preciso saber até onde eu posso chegar, né, com os meus pontos. Então, para colocar os pontos, o que eu faço? Eu amarro o fio aqui no primeiro ponto do lado direito, né? Então, no ombro que eu não costurei, e aqui em cada ponto eu vou puxando um pontinho. Se vocês quiserem fazer direto com agulha de tricô, não tem problema, eu prefiro fazer com agulha de crochê. Um detalhe, aqui eu fiz ponto de borda, então ele equivale a 2 carreiras, tá? Então, cuidem para não repuxar os pontos, fazer sempre bem certinho, ó, um ponto em cada um deles, ó, tá? Se vocês acharem que tá muito fechado, não querem assim, podem colocar 2 pontos, não tem problema. Eu coloco um ponto em cada um, tá? Eu boto alguns aqui na agulha de crochê para facilitar. E aí, eu venho com a minha agulha de tricô e coloco aqui. E a partir daqui, eu vou puxando os pontinhos e colocando direto na agulha de tricô. E eu vou fazer isso por toda a volta do meu decote. Tá? Então, ó, cada um deles. Cuidem pra não pegar, não deixar buraco, certo? Tentem pegar o mais bem localizado possível. E essa parte aqui de baixo, vocês vão pegar em cada ponto, ó. Peguei aqui, ó, nesse pontinho. Vou colocar na minha agulha. E agora, aqui no pontinho do lado. Tá? Então, todos os pontinhos. Eu vou fazer isso aqui. E depois, lá nas costas, até onde eu coloquei o marcador, porque isso aqui é exatamente a gola, né? Que é o que eu preciso, que vai ficar na volta do meu pescoço, certo? Eu vou fazer aqui, vou contar a quantidade de pontos e eu volto para mostrar para vocês como a gente prossegue. Então, aqui, os pontos da frente, mais o ponto das costas, deu 74 pontos. E eu vou trabalhar agora por 4 centímetros em barra 1 por 1. 4 centímetros é a altura que eu quero que fique o meu decote, tá? Ali o acabamento. Então, a gente vai pegar o fio aqui, vou deixar ponto de borda, tá? Vou deixar ponto de borda, porque é mais fácil, mais bonito o acabamento. Então, faço o primeiro, e aí vou fazer um meia e um tricô. E um meia e um tricô, tá? Isso aqui por 4 centímetros. E aí, eu vou voltar aqui para mostrar para vocês como eu faço a gola. Eu faço um pouco diferente, ele fica elástico, ele não fica depois feio com o bota e tira da cabeça, e ele passa na cabeça e se ajusta ao pescoço, tá? É uma golinha
Eu conheço por gola elástica, eu aprendi com a minha mãe, e é uma coisa que vocês, a princípio, podem achar difícil de fazer, mas vão ver que é bem tranquilinho e fica muito, muito bonito o trabalho de vocês. Que o acabamento é sempre tudo numa peça, né? Não adianta ter um tricô lindo mal acabado. Então, vamos fazer a coisa bem bonitinha do início ao fim, certo? Então, vamos fazer os 4 centímetros de barra 1 por 1, e aí eu retorno aqui com vocês. Aqui, então, pessoal, eu fiz 7 carreiras do barra 1 por 1. E agora, a gente vai fazer um acabamento que ele vai ficar bem bonito no pescoço. Para isso, eu preciso fazer 3 carreiras da seguinte forma, ó. O primeiro ponto de borda, trabalho normalmente. E aí, eu vou trabalhar o ponto meia, normal, fio pra frente, passo o ponto tricô sem fazer, só troco de agulha, tá? Ó, com fio pra frente aqui. Ponto meia, faço normal, ponto tricô, passo sem fazer. Tá? Em todas os pontinhos vai ser feito dessa forma por 3 carreiras. Aí, ele vai ficar um tricôzinho tubular aqui nessa finaleira, né? Pra dar um acabamento bem bonito. E se acomodar bem direitinho no pescoço e depois não ficar aquele tricô esgaçado com o uso, tá? Porque a gente passa ele na cabeça e ele volta ao normal depois, ó. Então, tá? Faz o ponto meia. E passo ponto tricô. Com o fio pra cá, ó. Como se eu fosse trabalhar em ponto tricô, mas eu não trabalho. Trabalho só o ponto meia e passo o ponto tricô. Certo? Então, 3 carreirinhas dessa forma, e aí a gente volta aqui pra ensinar como é que eu faço o acabamento com a agulha de mão. Feita aqui as 3 carreiras, né, fazendo o ponto meio e passando o tricô, agora eu corto 1 metro do fio mais ou menos, coloco aqui na agulha de costurar e vou arrematar esses pontos aqui com esta agulha. Então, os 2 primeiros eu vou pegar juntos, tá? Aqui no início, vai ficar um pouquinho mais complicado o fio comprido, porque eu não posso emendar fio, então, eu tenho que botar um fio mais comprido, tá? Porque não tem como emendar aqui no meio desse acabamento, tá? Então, meu próximo ponto é um ponto tricô. E eu vou pegar o fio, ó. Esse fiozinho aqui que puxa, bem no meio do ponto anterior, ó. Esse fiozinho que puxa, vou passar a minha agulha por esse fio e pelo ponto tricô. E vou lá pra trás. Certo? Agora, eu vou pegar aqui no meio o fiozinho que puxa o ponto que está aqui, ó. O fio que puxa o ponto da agulha, tá? Então, vou pegar esse fiozinho e o ponto. E vou novamente. Tomem cuidado para não apertar demais aqui, tá? Mas também não deixar muito frouxo. Agora, é o ponto tricô, então, vou pegar lá atrás, ó, o fiozinho, ó, que puxa, tá? O ponto e o ponto tricô. Tiro da agulha e vou puxando. Esse trabalho aqui, se vocês nunca fizeram, eu indicaria vocês a pegarem um pedaço de fio lá, fazerem um pedaço de barra 1 por 1, essas 3 carreiras e treinar, tá? Porque isso aqui está errado, só cortando, desmanchar isso aqui é terrível. Então, tentem não fazer errado, certo? De novo aqui, ó. Venho aqui e vou pegar o ponto e vou puxar. Deixa eu tentar melhorar essa luz. Assim, acho que vai ficar melhor, vamos ver. De novo, agora é o ponto tricô. Então, eu vou pegar o fio lá atrás, ó. Certo? O fio lá atrás e o ponto. Então, quando é ponto tricô, eu vou pegar o fio que tá pra trás, que tá escondidinho. Quando é o ponto meia, eu venho e vou pegar aqui, ó. Ele é justamente o ponto, ó, da carreira anterior, o fio da carreira anterior, tá? Então, ó, aqui e aqui. E lá vem o avião.
Morar perto do aeroporto tem essas coisas aqui, gente. De novo, ponto tricô. Pego aqui, tá? E o pontinho tricô. E assim eu vou fazer por toda a carreira. Toda a minha carreira. Então, de novo, ó, se vocês não têm prática em fazer, se vocês nunca fizeram esse tipo de acabamento aqui, testem num outro fiozinho separado, num outro trabalhinho, só para acabamento, assim, um treino, para que vocês não percam a peça de vocês toda, né? O tempo, porque aqui são bastante pontos, então, fazendo num treininho, assim, uns 20 pontos, vocês já treinam e vão ver que não é tão difícil assim, tá? Então, eu vou fazer aqui toda e volto aqui para mostrar para vocês como que tá ficando. Bom, então, terminado ali, ó, com a agulha de costura, olha como ele fica bonitinho o acabamento, gente, ó. Tá? Ele fica aqui duplinho. Então, agora, é só a gente costurar essa lateral. Deixa eu virar aqui para ajudar vocês. Vou pegar aqui os pontinhos, né, da lateral. Vou costurar estes pontos aqui da barra. E depois, fechar este ombro como eu fechei o outro, tá? Do mesmo jeitinho que eu fechei o outro ombro, ó. Vamos pegar aqui os pontinhos de borda. E vou fechar ele até ali embaixo e depois fechar o ombro. E aí, costurar as laterais do corpo e as laterais da manga. Por último, eu prego a manga, tá? Ainda mais que essa manga aqui é um pouquinho diferente, então vamos deixar tudo prontinho pra só pregar depois aqui a manga. Certo? Então, pra costurar a lateral, tanto da manga quanto do corpo, tá? Sempre do punho de baixo aqui até a parte da cava, tá? Sempre dessa forma, por quê? Porque se tiver alguma imperfeição, vai ficar escondido embaixo do braço. Não é pra ter, mas se tiver, vai ser lá que vai ficar. E sempre a costura pelo lado direito, tá? Então, tanto dos punhos na manga, quanto aqui da parte do corpo, a mesma forma. Pego aqui, né? E ó, só vou aqui seguindo pelos pontinhos de borda, tá? Hoje a música de fundo é a chuva, né, gente? Mas aqui o tempo não tá dando trégua, então se eu tiver que ficar esperando parar a chuva pra gravar, vai demorar muito mais o vídeo do que já demorou dessa vez. Então, vamos lá com chuva mesmo. Tricotar com barulhinho da chuva é gostoso, né? E segue aqui. Certo? Então, vocês façam assim, ó, que vai ficar desta forma, que eu já fiz aqui desse lado, ó. Certo? Até a cava. Da trança, o corpo todo, até a cava. E aí, ela vai ficar aqui o espaço para depois a gente colocar a manga. Então, aqui, para que dê o encaixe perfeito na manga, a gente vai precisar fazer umas pregas, para que ele fique daquele jeito ali como eu coloquei, tá? Então, eu vou dobrar no meio, aqui. Vamos ver o melhor jeito de ficar. E aí, eu vou fazer assim, ó, uma dobra pra dentro. Tá, ó, dobrei aqui pra dentro, dos dois lados. Pra ficar do mesmo tamanho, olhem, meçam, né? Se ficou do mesmo tamanho, tem que ficar do mesmo tamanho. Sobrar nas laterais o mesmo tamanho e aqui ter o mesmo tamanho, tá? E aí, eu vou pregar, pregar não, né? Colocar um alfinete aqui pra poder deixar marcadinho pra costurar, porque essa costurinha vai ser feita antes de eu colocar a manga no lugar. Tá? Olhem, se não ficou certo, desmancha e vamos de novo, até ficar bem direitinho. E aí, esta lateral aqui que também tá sobrando, eu vou dobrar. Ó, vou colocar por cima dessa outra parte aqui, ela vai ficar assim. E eu também vou colocar aqui alfinete. Aqui. E aqui da mesma forma, venho, coloco por cima desta ponta. Tá? Também vou colocar no alfinete
E vou fazer uma costurinha invisível aqui para esconder, porque eu preciso pregar depois o que tá, esse pedaço aqui já devidamente costurado, que é para fazer o efeito que eu quero na minha manga, certo? Então, aqui, ó, vou virar aqui do avesso para conseguir pegar um lugarzinho para esconder o meu nozinho. Né? E a gente vai pegar, ó, vai pegando os pontinhos aqui escondidos, ó. Vou pegar aqui. E aí, vamos pegar aqui escondidinho. Deixa eu ver se consigo pegar só um, ó. Na realidade, aqui é só uma costurinha pra esconder essa dobra, tá, gente? Não é uma costura que vai firmar a nossa manga. É só pra fazer a dobrinha. Hoje os aviões não estão dando trégua por aqui, gente. Ó, aqui, ó, eu tenho que pegar essas duas partes. Então, vamos pegar aqui. Que vai ser tipo um alinhavo, tá? Só cuidem para pegar todos, para evitar de desdobrar depois na hora de prender a manga, né? E agora, peguem a parte de trás com essa da frente. Tá pegando bem aqui, vamos ver. O último do meio. Vou dar uma dica, eu vou fazer isso agora, antes de arrematar, eu vou fazer a outra, para ver se ficou exatamente igual, né, para não dar diferença. Aqui. Porque a gente tem que estar com as peças iguais, né, igual na costura, tem que estar igualzinho para fechar bonitinho o trabalho. Aqui é a última parte. Se vocês tiverem uma outra dica até para me dar, eu testei outras coisas, não gostei, tá? Eu achei que esse aqui ficou melhor. Então, se vocês tiverem até dicas diferentes, mandem aí, vamos compartilhar os conhecimentos, né? Que a gente também aprende todos os dias, tá? Eu vou deixar assim e vou fazer a outra parte para daí medir. Se estiver certinho, eu arremato para daí poder prender a manga na blusa. Já volto aqui com vocês. Bom, então, vamos pregar a manga na nossa blusa. Eu coloquei aqui um fio exatamente na costura da parte do ombro e já passei ele aqui pro lado da manga. E agora, é feita a costura sempre de cima para baixo de um lado e de cima para baixo no outro lado, tá? Não se costura manga de forma circular, porque o acabamento não vai ficar bom. E aqui, agora, com todo cuidado, vamos pegando os pontinhos. Para que ela fique parelhinha, a costura não apareça aqui pro lado de fora o fio, né? Então, aqui é onde não tem o ponto de borda, a gente faz que nem no ombro, pega o pontinho. Aqui. Peguem só nessa primeira parte, tá? Pra costura não ficar tão grossa, ó. Então, peguem aqui nessa primeira só. Aquela lá de baixo que a gente deu aquela costurada de antes, deixa ali embaixo. E aqui, a gente vai fazendo toda essa costurinha em volta. Até embaixo do ombro. Chegou lá, embaixo do ombro, embaixo do braço. Chegou lá, arremato os meus pontos, o meu fio, e boto um fio novo aqui na parte de cima. E faço de novo a mesma coisa, tá? De cima para baixo. Então, é sempre dessa mesma forma. Que é a mesma coisa que a gente fez na costura da peça, né? Que as imperfeições, os ajustes são feitos embaixo do braço. Aqui. Eu vou terminar esse ladinho aqui e já mostro pra vocês como é que eu arremato
e como é que fica um lado dela, tá? E os últimos pontinhos. Vou puxar esse último aqui. Vou pegar mais embaixo já. Passo pra cá. E aí, faço o meu arremate no avesso. E aqui foi um lado, certo? Então, agora, não esquecendo, mudem o fio e venham de cima para baixo aqui. E ele vai ficar, deixa eu mostrar aqui, desta forma aqui a manga, tá? Eu vou fazer fotos da blusa e a modelo vai vestir e eu vou mostrar para vocês como ela vai ficar bem bonita no corpo. Espero que tenham aproveitado essa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado bastante da aula de hoje e não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar com as amigas para que mais gente possa fazer esse lindo modelo. Ah, e não está inscrito ainda no meu canal? Se inscreve, aproveita e ativa o sininho para receber as notificações de toda vez que tiver um vídeo novo. Por hoje é só. Muito obrigada, pessoal. Beijo, tchau!